Alguém que começa a dar passos de liberdade. Não fake, não de comportamentozinho aprendido em cursinho, não de métodos cognitivos que de tanto fazer você vai aprendendo, mas algo como fruto de uma vida liberta, que às vezes demora mais do que um cursinho que você faz e faz sozinho e que depois volta a fazer errado, mas é algo que vai mudando de dentro para fora. É a constatação de que eu não consigo, mas alguém fez por mim. Alguém me libertou. E eu gosto da pergunta dele, é que não é o que me libertará, não é o que eu tenho que fazer para me libertará, mas é uma pergunta do Evangelho que fala quem me libertará. Não adianta só eu admitir que eu não consigo me libertar. Eu tenho que começar a admitir que alguém me libertou por absoluta graça. Por favor imerecido. Por bondade amorosa e incondicional, alguém falou, eu te liberto. Acabou. Só que uma vez que você comece a entender isso, você passa um pouco e você ainda vai vendo o processo. O homem que escreve nenhuma condenação há, um pouquinho antes ele fala, eu lido com o meu corpo de morte, com as angústias do meu corpo. Você ainda tem um corpo de morte. E nesse corpo de morte, ainda há resquícios de traumas, de vícios, de dores. E que até que isso se acalme como fruto, já que a sua raiz está sendo alterada, algumas vezes no processo você vê tropeçando e caindo. Você se vê sentindo a mesma coisa que você sentia no passado. Você vê brotar dentro de você a mesma raiva que você sentia no passado. Aí, nessa hora, você precisa compreender isso, meu irmão. Você precisa compreender que você já é livre. Mas enquanto você não experimenta plenamente essa liberdade, as suas prisões como relatividades momentâneas, nenhuma delas te separam do amor de Deus. As suas prisões, as suas experiências de escravidão não te separam do amor de Deus. Você, saiba, é amado incondicionalmente e foi mergulhado nesse amor de Deus todo atrofiado. Você não mereceu estar ali. E se você não mereceu ser amado desse modo, o fato de você ainda não ser totalmente livre como experiência não altera o amor de Deus por você. Ele permanece te amando. Você é amado mesmo viciado. Você é livre mesmo cheirado. Você é um santo e justo de Jesus, acolhido pela graça de Deus, amado por Deus profundamente, mesmo que a sua experiência ainda seja toda escravizada. O brado de Paulo é a minha libertação de um homem que diz, quem que me liberta desse corpo de morte? Ou seja, aquele homem que queria fazer o bem e o mal, ele se sabia, nada me separa do amor de Deus, nem esse corpo de morte. Essa confiança que o Evangelho me dá, de que mesmo quando eu estou num vale de sombra e de morte, o Senhor continua sendo o meu bom pastor e está comigo. Hebreus no capítulo 12 diz assim, saiba, eu nunca te desampararei, jamais te deixarei. É a certeza, conforme diz o Salmo 139, que para Deus, treva e luz são a mesma coisa. Ele não se escandaliza com seus vícios e não se impressiona com as suas liberdades.
Você está na graça de Deus e a graça de Deus está em você apesar de tudo. Porque não foi uma conquista sua. Paulo chega ao ponto de dizer aos Romanos, no capítulo 5, ele fala assim: meus irmãos, se quando você não entendia nada do Evangelho, você só estava escravo completo do seu pecado, Cristo te redimiu e reconciliou com você com Deus, e libertou você da ira, ele fala, quanto mais agora, sendo justificado e reconciliado, é a vida de Deus que vai salvar você. O que ele estava dizendo, se quando Jesus e Genésio era a mesma coisa, você já era amado e perdoado, imagine agora, sabendo disso, entendendo isso, só porque você está lidando com a relatividade do seu corpo de morte, você não vai ser muito mais objeto da graça de Deus. Porque é justamente essa certeza de que nada me separa do amor de Deus, nem as minhas prisões, nem as minhas cadeias, nem os meus vícios. É justamente isso que me dá um poder interior de, aos poucos, indo me libertando de tudo. Porque quando você está no processo, se você tropeça e experimenta, quando você vê, você está se sentindo tudo escravo de novo. Se você não se lembrar nessa hora de que você é amado, que você permanece perdoado, que não há condenação para você mais, porque a sua condenação já aconteceu na cruz. Você não há mais condenação sobre você, mesmo viciado, mesmo escravizado momentaneamente, eu não sou condenado mais, porque alguém foi condenado em meu lugar. Por isso é que eu não sou condenado. Não é porque eu faço tudo certo, é porque alguém foi condenado por mim. É por causa da graça de Deus. E é justamente quanto mais eu creio nisso, que daí eu me levanto. Porque se quando eu caio e me arrebento, eu ficar com mais culpa, mais medo, mais condenação, aí eu só vou me afundando. Isso em vícios químicos é muito mais fácil de observar. Quando a pessoa... A gente viu um filme na Amazon da Julia Roberts, esqueci o nome, mas é sobre um filho dela viciado em alguma droga. Ben, A Volta de Ben. Muito forte o filme. E o que me chamou muito a atenção é a quantidade. Aquele menino estava livre já. Ele já estava 77 dias sem a experiência do crack ou da cocaína, não lembro bem o que era que ele usava. Mas ele carregava dentro dele a aflição culposa da dor que ele tinha gerado na mãe. A culpa do que ele tinha gerado para a família. E sabe o que acontecia? Cada vez que ele se sentia culpado, condenado, ele não tinha força nenhuma. Ele só queria se afundar mais ainda. Quanto mais culpa, condenação, medo, vergonha dentro de você, mais a sua escravidão ganha força. Agora, quanto mais você se sabe perdoado, amado, redimido, debaixo da graça de Deus, mais aquilo perde a força. A força da sua escravidão, daquilo que te escraviza, melhor dizendo, a força das cadeias que você na mente ainda carrega, porque diante de Deus isso já não existe mais, mas na sua experiência interior ainda te aprisiona, a força disso, entenda de uma vez por todas, é o medo, é a culpa, é a condenação, é a vergonha. E é nessa hora, porque eu não preciso me lembrar da cruz quando está tudo bem. Para quê? Está tudo bem. Mas é a hora que eu me arrebento, que eu preciso me lembrar, eu sou perdoado. A minha condenação já aconteceu.
Eu estou sentindo tudo errado, mas diante de Deus está tudo certo. Não por minha causa, mas por causa da cruz de Cristo. As minhas prisões, os meus vícios, aquilo que eu sinto ainda como escravidão em mim, eu preciso crer e me lembrar todo dia que isso não me separa do amor de Deus mais. Eu sou amado até o talo e não fui eu que produzi isso. Então não sou eu que perco isso. Deus não me amou e me redimiu porque eu sou bom, é porque Ele é bom. E a minha experiência de liberdade não é para Deus, é para mim, é para minha saúde. Então você escravo, ou você depressivo e cheirado, e você livre na praia tranquilo, para Deus é a mesma coisa, no sentido de condenação. Não há condenação sobre você. O que é bom e Ele quer, por isso que Cristo morreu, é que você seja saudável para o seu bem existencial. É justamente por isso que Cristo se encarnou, morreu e ressuscitou. A obra consumada de Jesus é justamente para te libertar. É para que você, quanto mais você se exponha à graça da cruz, mais experiência de liberdade cresce em você. Então, quando você oscila, e todos nós oscilamos, porque ninguém, enquanto ainda habitar nesse corpo de morte, experimenta 100% de liberdade. É só quando eu partir para a dimensão eterna, aí sim. Mas enquanto lá, Paulo fala assim, eu ainda não alcancei. Mas eu sei que eu já sou perfeito em Cristo, embora eu lide com a relatividade da minha carne. Mas eu tenho que me lembrar. Eu tenho que trazer à minha memória. Conforme diz o Salmo 103, bendize a minha alma e não te esqueça dos benefícios do Senhor sobre você. É nessa hora que você precisa se lembrar. É na sua fraqueza, é na sua angústia, é na sua fragilidade, é quando você parece que voltou para dentro da prisão. É nessa hora que tudo em você está gritando, você tem que se lembrar, eu sou livre em Cristo. E amado apesar de mim, e perdoado apesar de mim, e redimido apesar de mim. Os meus grilhões foram quebrados, o meu jugo foi retirado, a minha dor foi levada sobre ele. E é justamente por causa disso tudo que Cristo consumou a sua cruz.